Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. No ar o seu Diário do Brasil nesta segunda-feira, dia 16 de setembro. Vamos conferir os destaques dessa edição. Sangue presente no carro da APAI era de Cláudia Lobo. SESI Vôlei Bauru derrota Osasco pelo Campeonato Paulista. E vamos ver como foi a Feira Agro Sem Limites. Não saia daí, Diário do Brasil volta já. Meio-dia e 1 minuto, a gente começa o diário de hoje com atualizações sobre o caso Cláudia Lobo. A terceira Delegacia de Homicídios da DEIC de Bauru divulgou que o sangue encontrado na Spin Branca é de Cláudia. E com atualizações do caso Cláudia Lobo, estamos com o Dr. Cledson, responsável pelas investigações aqui do DEIC de Bauru. Saiu o resultado do laudo, finalmente saiu o resultado do laudo das provas coletadas. O que está dizendo neste laudo? Nós, inicialmente, nós pedimos para que o Núcleo de Biologia e Bioquímica ele apresentasse uma conclusão em relação ao sangue que foi encontrado no banco e no assoalho, tá? Considerando a dificuldade do material genético dos fragmentos de ossos que foram submetidos a um intenso calor e posteriormente fragmentados. Então, o encontro de do núcleo, né, desses fragmentos de um material genético está sendo um pouco mais difícil, um pouco mais complexo e trabalhoso. Então, o Núcleo de Biologia, para fins da gente cientificamente, né, demonstrar a materialidade do homicídio, já apresenta esse laudo demonstrando que a quantidade de sangue que era relevante no banco e no assoalho pertencem a Cláudia, considerando o confronto com o material fornecido tanto pela filha como os objetos de uso pessoais dela. Em relação ao material genético do próprio Roberto e do Dilomar, também foram comprovados? Sim, o Dilomar forneceu voluntariamente, né, então já demonstrou o material genético dele dentro do veículo. Ele, da forma que ele já havia confessado, né, que ele foi o responsável por dirigir esse veículo após a incineração do corpo no local do abandono. O Roberto não forneceu voluntariamente, então nós precisamos, num primeiro momento, extrair o material genético dos seus pertences de uso pessoal, que já foram obtidos, e agora, numa segunda fase, confrontar com o material genético masculino dentro desse veículo, que não é do Dilomar. Por interpretação lógica, nós presumimos que seja do Roberto, mas só o exame científico vai demonstrar. E esses dados comprovados foram a motivação para estender a prisão do Roberto? Sim, considerando que o laudo de material genético só saiu no último dia da prisão temporária, nós então representamos, né, o Poder Judiciário para que nós possamos apresentar o relatório final, apresentando teoria, né, a tese da autoria, materialidade e também da possível motivação. Nós pedimos uma extensão desse prazo por mais 30 dias, mas cremos que num período anterior a isso nós já vamos conseguir concluir o inquérito. E na conclusão do inquérito, a previsão é que saia também a motivação por parte do Roberto para a efetuação desse crime? Sim, nós estamos com a análise, né, dos telefones celulares apreendidos do Roberto, da Cláudia, do Dilomar, né, o notebook da Cláudia. Todos esses elementos que estão sendo extraídos lá pelo C-Code, considerando a instauração do inquérito para apurar, né, os desvios de dinheiro da instituição praticados por autor e vítima, com certeza esses elementos vão ser determinantes para que nós possamos, né, apontar para o titular da ação penal, para o Poder Judiciário, a motivação do crime, que tudo indica que foi essa disputa pelo poder aí da instituição na subtração desses valores por parte do Roberto. E por parte do Roberto, qual estratégia ele pode estar querendo traçar, não fornecendo os dados genéticos e também dificultando na colaboração da investigação? Eu não posso entrar nesse mérito, né, considerando que a investigação, nós temos que apontar por parte da polícia, né, autoria, materialidade, mas em relação à tese de defesa, obviamente, até por questões éticas, a gente não pode falar sobre esses fatos e o que ele pretende com essas alegações. Agora a gente fala de eleições. Após ter a sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por não realizar a mudança de domicílio eleitoral no prazo estipulado, Ricardo Crepaldi, da federação composta por PV, PT e PCdoB, acabou registrando a renúncia de sua candidatura nesse domingo. Ele, que foi nomeado quase às pressas ali pela chapa, que também contém o PSB para substituir a candidatura de Clodoaldo Gazeta, agora volta a ceder o espaço para o ex-prefeito. A decisão partiu do fato de que, além da insegurança de uma candidatura sub júdice,
uma candidatura impugnada poderia barrar os recursos do fundo eleitoral. Portanto, ao longo do fim de semana, a candidatura de Gazeta foi novamente preparada e há 20 dias das eleições temos essa novidade no pleito pelo Palácio das Cerejeiras, então. Bom, projeções do IBGE, divulgadas no final de agosto, apontam que a população brasileira vai parar de crescer em 2041. Nos últimos 20 anos, a proporção de idosos no Brasil quase duplicou e o número de nascimentos recuou em 27%. Confira na reportagem como o Brasil deve se preparar nos próximos anos para lidar com o envelhecimento de sua estrutura etária. As projeções do IBGE com dados do censo de 2022, divulgadas no final de agosto, apontam que a população brasileira vai parar de crescer em 2041, quando chegará a 220 milhões de habitantes. A partir desse ano, a população deve diminuir, até chegar aos 199 milhões de habitantes em 2070. Hoje, a população é de 203 milhões. A desaceleração do crescimento da população acontece em ritmos distintos nas unidades da federação. As populações dos estados de Alagoas e do Rio Grande do Sul, por exemplo, já vão diminuir a partir de 2027. Em São Paulo, esse ponto de virada deve acontecer em 2037. O que pode ajudar a explicar essa desaceleração do crescimento da população brasileira são a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, do número de filhos por mulher, a diminuição do número de nascimentos e o aumento da idade média em que as mulheres têm seus filhos. De 2000 até 2023, a taxa de fecundidade no Brasil recuou de 2,32 filhos por mulher para 1,7. Com a redução da fecundidade, o número de nascimentos também diminuiu, de 3.572.865 nascimentos em 2000, houve o recuo para 2.574.542 nascimentos em 2022. Além disso, nos últimos 20 anos, a idade média em que as mulheres têm seus filhos subiu de 25,3 anos em 2000 para 27,7 anos em 2020. As projeções mostram que a população brasileira tende a envelhecer progressivamente. A esperança de vida ao nascer subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023. Além disso, a proporção de idosos quase duplicou nos últimos 20 anos. Em 2070, cerca de 37% dos habitantes do país serão idosos. Diante desse cenário, o professor livre-docente do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Luiz do Carmo, considera que o investimento em políticas públicas de educação para a qualificação da mão de obra brasileira é fundamental para que a população consiga vaga no mercado de trabalho e para que haja maior produtividade e sustento do sistema de seguridade social. Então, a gente tem a concomitância de todos esses fatores, né? A questão educacional, a questão do envelhecimento. Então, do meu ponto de vista, uma política pública imediata seria a política pública de educação para inserir essas pessoas que estão completamente fora de possibilidade de acesso no mercado de trabalho, tá? Isso seria muito importante porque no contexto que a gente está vivenciando atualmente, o que acontece, né? O desenvolvimento tecnológico exige das pessoas um preparo, né, para entrar no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, como a gente tem essa perspectiva aí de envelhecimento, de diminuição ao longo das próximas décadas da força de trabalho, o que vai acontecer? A gente precisa aumentar a produtividade. O professor propõe também políticas de incentivo à vinda de imigrantes aliada à qualificação da mão de obra de trabalho. Então, veja, a migração pode suprir as necessidades do mercado de trabalho. E o segundo aspecto que eu chamo a atenção é a qualificação da mão de obra. Então, para essa qualificação da mão de obra
ser capaz de sustentar uma economia que está diminuindo aí o número de pessoas, você tem que ter uma mão de obra muito qualificada, né? Com essa mão de obra qualificada, você aumenta a produtividade do trabalho e consegue suprir, de certa forma, aí essa necessidade de mão de obra. Mas dentro desse contexto todo, né, a gente não pode pensar o envelhecimento também só como algo ruim, né, como algo negativo. Então, o envelhecimento ele tem um aspecto também que pode ser positivo, né, na medida que as pessoas podem, por um lado, sobreviver com saúde, né, que seria algo muito importante. Então, privilegiar políticas sociais, por exemplo, que promovam a saúde, mas não só essa saúde relacionada ao mercado médico, mas a saúde relacionada ao bem-estar, né? Então, as pessoas tendo, por exemplo, uma qualidade de vida boa, realizando atividades recreativas, esportivas, elas podem viver mais tempo e viver melhor. Isso pode significar, né, que elas vão, por exemplo, conseguir se manter por um tempo um pouco maior no mercado de trabalho. E isso pode ter um impacto muito positivo. Outro tema importante que as projeções mostraram foi a concentração populacional em médias e grandes cidades. Cerca de 60% da população brasileira vive em cidades com acima de 100 mil habitantes, que correspondem a apenas 6% dos mais dos 5 mil municípios do Brasil. O professor Roberto do Carmo avalia que, para evitar a saturação das maiores cidades e das regiões metropolitanas, é papel do Estado brasileiro redirecionar investimentos e incentivos para os pequenos municípios. Então, o que aconteceu, por exemplo, com a política nacional de educação, com a criação das universidades, né, federais e estaduais, foi muito interessante, né? Então, tem um caso que me chama muito a atenção, que é o município de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, né, que é um município pequeno, mas que com a implantação de uma unidade da Universidade Federal, o município conseguiu gerar uma dinâmica, né, e ter uma capacidade, novamente, de atrair e sustentar a população. Ou seja, os investimentos que são realizados pelo Estado podem trazer dinâmicas para regiões específicas. E convém sempre destacar, né, que as projeções de população do IBGE servem de parâmetro para políticas públicas nas 3 esferas de governo e para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, mais de 1.500 cidades relataram falta de vacinas no início deste mês. A pesquisa foi realizada em 2.415 municípios, dos quais 1.563 tiveram falta de imunizantes no último mês. A vacina que mais falta, de acordo com a pesquisa, é a contra a varicela, aplicada em crianças de 4 anos para combater a catapora. Vacinas contra a Covid-19 e a meningocócica C completam o pódio negativo. O estado com maior desabastecimento de imunizantes é Santa Catarina, com 83% dos municípios em falta. Pernambuco também registrou 80% e Paraná teve 78%. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que não há falta generalizada de vacinas no Brasil e que mantém os envios regulares de vacinas, enquanto os abastecimentos, né, são de responsabilidade dos estados. Ainda assim, os apontamentos do CNM fazem parte aí de futuras estratégias para manter a vacinação e a proteção da população em dia, segundo o Ministério. Depois do tempo seco por algumas semanas, finalmente voltou a chover aqui na região. Um alívio mais do que necessário, não é mesmo? Mas também um alívio de curta duração. Isso porque a chuva deve ficar somente nesse início de semana, com a expectativa de uma grande exposição aos raios solares até sexta-feira. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que faz parte do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a cidade de São Paulo, por exemplo, deve ter o maior índice de exposição aos raios ultravioletas entre quinta e sexta-feira. O IUV
ele é calculado em níveis de 0 a 11 e a previsão para a quinta é de 11, podendo causar queimaduras na pele, danos aos olhos e outros problemas de saúde. Os incêndios no estado também seguem como uma grande preocupação neste fim de inverno e início da primavera. Falando nisso, vamos conferir como fica o tempo em Bauru e região neste começo de semana. Uma frente fria se desloca para o estado de São Paulo e retorna a instabilidade para Bauru e para as cidades da região nesta segunda-feira. O céu é nublado com ocorrência de chuvas isoladas. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 30% a 60%. Já as temperaturas sofrem leve declínio. Em Bauru, a mínima atingiu 16 graus e a máxima prevista é 26 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com o céu nublado e com previsão de chuvas isoladas. Rápida parada no diário e na volta tem a vitória do SESI sobre Osasco pelo Paulista de Vôlei e também o encerramento da feira Agro Sem Limites. Agora 12h16, quase 17 minutos. Não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 21 minutos, empresas de 23 setores da economia brasileira já podem aderir na Receita Federal ao programa de depreciação acelerada, uma iniciativa do governo federal para acelerar em 2 anos a redução de impostos a empresários que adquirirem máquinas, equipamentos, aparelhos e outros novos instrumentos industriais. O programa é elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Ministério da Fazenda, e visa abater ao longo de 2 anos o valor dos equipamentos adquiridos nas declarações futuras de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. A iniciativa visa modernizar o parque industrial brasileiro a fim de aumentar a sua produtividade, competitividade e eficiência energética. A OAB realiza nesta terça e quarta-feira o 5º Seminário de Gestão Legal TEC. Confira os detalhes. Nos dias 17 e 18 de setembro, a OAB Bauru realiza o Seminário de Gestão Legal TEC. Nós conversamos com a presidente da instituição, doutora Márcia Negrisoli, e também com o doutor Adilson Satorello. Eles trazem todos os detalhes desse evento. O objetivo é justamente trazer o advogado, a advogada, para o que a gente chama de advocacia 4.0, para entender como a tecnologia pode atuar também em favor da nossa profissão. E quais são as expectativas para essa edição do evento em termos de participação e de impacto aí no mundo jurídico? Nosso objetivo é que muitos colegas estejam aqui conosco, porque é um tema que tem sido de interesse da advocacia. Então, nossa expectativa é de auditório cheio, de pessoas interessadas no assunto, para melhorarem também o seu rendimento, a sua produtividade em seus escritórios. Que esse sonho aí se torne uma realidade, né? De auditório cheio. Como que o telespectador da Diário do Brasil pode participar? Legal, a inscrição é gratuita, através do nosso site, tem um link nas redes sociais, onde qualquer pessoa pode fazer a inscrição. Evento totalmente gratuito, a gente só pede a doação de uma lata de leite em pó, para que a gente direcione aqui as entidades que a gente ajuda. Um dos temas aí abordados é o ESG. Como que você vê a adesão desses princípios do ESG dentro ali do mundo jurídico? Sim, o ESG, embora ele tenha sido um tema muito tratado, no direito, no mundo empresarial, os escritórios de advocacia também podem aderir às práticas de ESG, e estarem comprometidos com o social, com o ambiental, com a governança. Então, um dos temas que nós abordaremos nesse simpósio é justamente como os escritórios podem aderir a esses princípios de ESG e qual que é a finalidade, por que isso também é bom para o escritório de advocacia e para toda a comunidade. Para finalizar, faça um convite para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando de casa a Diário do Brasil TV.
Claro, então um evento totalmente gratuito. A gente gostaria muito de contar com o apoio maciço da advocacia e também dos demais operadores do direito interessados nesse tema. Primeira coisa, qual a importância de um evento como esse que traz temas como a tecnologia aí para o universo do direito? A advocacia do futuro, ela precisa começar o quanto antes. E esse é o intuito da OAB Bauru, trazer conhecimento, disseminar estudos sobre gestão e tecnologia aplicada no acompanhamento de processos. Um dos temas aí é a inteligência artificial, inclusive. Como você analisa a adoção dessas novas tecnologias? Como que ela está transformando a questão do direito? A própria inteligência artificial tem sido uma ferramenta importante, inclusive para o mundo do direito, e inclusive para aos advogados, para que a gente possa facilitar o trabalho de acompanhamento de processo. E de um modo geral, falando da tecnologia ali de um modo geral, como essa inovação, né, nas tecnologias tem contribuído para a eficiência dos trabalhos jurídicos? Olha, hoje já existem muitas ferramentas, né, que facilitam a gestão de processos, que melhoram o dia a dia do advogado, fazendo com que ele ganhe tempo, com que ele aprofunde os seus estudos no tempo que lhe sobre e assim ele consiga prestar um serviço melhor. Outra questão aí, quando a gente fala de tecnologia, é a segurança, né? Como que a segurança ela tem crescido, né? Quais medidas que têm sido tomadas aí para se proteger juridicamente? Pois é, existem muitas ferramentas tecnológicas e este é um dos temas importantes do evento que vai tratar sobre cibersegurança. Hoje todo mundo precisa se preocupar com os riscos de estar exposto na internet. Para mais informações ou se inscrever para o evento, você pode acessar o site da OAB Bauru, oabbauru.org.br, ou conferir o perfil da Ordem nas redes sociais. O endereço é @oab.bauru. Pela quinta rodada do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, o SESI conheceu a sua primeira derrota. 3-1 para Suzano, na casa do adversário. O SESI até venceu o primeiro set por 25-23, mas foi superado nos demais, 25-20 no segundo, além de 25-22 na terceira e quarta parciais. Embora tenha sido apenas a primeira derrota do SESI, né, no campeonato, a equipe tem 10 pontos até aqui, 2 a menos que Suzano, por ter vencido 2 partidas no tie-break, né, o SESI, que valem 2 pontos e não 3 para quem vence por 3-0 ou 3-1. O SESI também fica atrás do Guarulhos com 11, e que será o próximo adversário da equipe no dia 20, às 7 horas da noite. É um jogo com mando do SESI, mas que será realizado no ginásio da Vila Leopoldina, né, do SESI da Vila Leopoldina, na capital paulista. Já o time feminino do SESI fez o dever de casa, superou o Osasco no Gigante do Horto. Com um ótimo público na Arena Paulo Scaff, SESI Vôlei Bauru e Osasco colocaram mais um clássico para conta, e dessa vez com um triunfo bauruense, que começou a ser construído a partir da metade do primeiro set, quando Osasco passou a cometer mais erros no ataque e o SESI abriu frente. No saque, as visitantes até tentaram recuperação, mas a eficiência do ataque e do contra-ataque bauruense falou mais alto, para garantir o triunfo em 25-22. Na segunda parcial, Osasco manteve a qualidade do saque, quebrando o passe do SESI, que até tentou a recuperação antes dos 10 pontos. Mas o set teve o time da Grande São Paulo melhor em quadra. Permitiu uma vitória com maior dominância, por 25-18. A situação mudou no terceiro set. Ao ajustar o passe e apresentar bons saques e bloqueios, a equipe bauruense logo abriu vantagem. Osasco tentou esfriar o jogo com pedidos de tempo, mas a equipe bauruense seguiu em bom ritmo até o final, vencendo por 25-19. O quarto set, marcado por uma lesão no tornozelo da oposta do SESI Lorene, que deixou a partida, teve uma leve instabilidade das donas da casa. Mas depois do técnico Henrique Modenese pedir tempo, o time se reagrupou. Com boa série de saques e presença do bloqueio, Bauru abriu frente, garantindo a vantagem necessária para fechar a partida de maneira tranquila, por 25-20, em 3-1. Quinto triunfo do SESI em 5 jogos na primeira fase do Paulista Feminino. 14 pontos conquistados em 15 disputados. E as bauruenses estão a uma partida de sacramentar a liderança na competição.
O último duelo é no próximo dia 20, às 7 da noite, contra o Vôlei Louveira, lanterna da competição, fora de casa. E até uma atualização, né, com relação ao oposta Lorene, né, que teve a torção no tornozelo, foi realizado, né, um exame inicial aí na atleta, que não foi constatada, né, uma fratura, né, no seu tornozelo, porém ela vai seguir aí em observação, sendo tratada pela fisioterapia, e mais um exame aí será realizado durante a semana para identificar, né, a extensão da sua lesão. A Feira Agro Sem Limites foi realizada em Bauru durante 10 dias. O evento aconteceu no recinto Melo Moraes e ontem, domingo, foi o seu encerramento. Segunda edição da Feira Agro Sem Limites, evento que já se consolida como uma das principais feiras agropecuárias da região. A feira reuniu diversos criadores de animais, expositores e atraiu um público expressivo, composto tanto por profissionais do setor quanto por visitantes da população geral, interessados em conhecer mais sobre o mundo rural. Durante os dias de evento, o público teve a oportunidade de ver de perto uma ampla variedade de animais, produtos típicos do agronegócio, palestras e outras atividades. As organizadoras Simone Ponditori e Cissa da Calunga, responsáveis pela organização do evento, comentam sobre os resultados dessa segunda edição. É muito gratificante, né? O pessoal abraçou o evento, nós tivemos muitos visitantes aqui durante toda a semana, foi incrível. Os patrocinadores, o pessoal da região veio em peso, então isso pra gente é gratificante, foi muito legal, sim, é muito legal. Eu acho que o evento cresceu muito, as pessoas estão aderindo bastante, eu acho que isso agrega muito para a nossa cidade. Já virou um evento, né, da cidade, o Agro Sem Limites, é um evento oficial, onde a gente quer trazer as famílias de volta. E esse ano a gente acredita que teve o dobro de pessoas, então a gente acredita que pelo parque passou mais de 40 mil pessoas. Tivemos aproximadamente 2 mil animais aqui, entre mini horse, entre cavalos, entre bois, entre carneiros, mais de 400 criadores aqui presente, além do público que começou a aderir, está vindo aqui para o parque, curtir aí o domingão, aproveitar o evento. Criadores de diferentes regiões marcaram presença e compartilharam suas impressões sobre o evento com nossa equipe. Foi muito boa, né? Nos surpreendeu, né? O potencial não só da feira, como da cidade de acolhimento aos criadores que tiveram presentes aqui. A gente teve um número muito grande de inscrições de criadores de todo o Brasil, né? Muita qualidade genética, qualidade morfológica em pista. E saímos daqui esse ano já com a programação do ano que vem realizar um evento maior ainda. Bom, aqui é o segundo ano que a gente tem expondo os animais aqui na Agro Sem Limites, né? E é uma exposição que é voltada exclusivamente para a pecuária, então a gente tem vontade de vir, porque é uma exposição que traz muitos benefícios, tanto para o criador e como para os animais que aqui estão, né? Então a raça hoje ela está sendo muito desenvolvida no país, é uma raça que está em alto crescimento, a gente tem tido um mercado muito, muito bom, e o que tem de melhor tá aqui na Agro Sem Limites esse ano, no julgamento da raça Mini Horse. E com o evento do Agro Sem Limites, né, que essa é a segunda edição, mas é a primeira vez que a Link, a Associação Nacional do Cavalo de Conformação, vem participar desse evento. Então foi muito gratificante, o parque está muito bem apresentado, né, toda a estrutura, então foi muito bom já essa participação nossa aqui da associação. Nós temos aqui criadores de Mato Grosso do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Goiás. Então você vê que a participação de vários estados, né? E para o mercado é muito importante. Você vê uma cidade do porte, que é Bauru, que é voltada para o agronegócio, e o nosso negócio, o cavalo, ele faz parte do agro, né? E a gente sempre tenta levar a cada ano para alguma outra cidade para fomentar e divulgar as 3 raças que participam dessa nossa associação de conformação, que é o quarto de milha, o pente e a palusa. Com base no resultado desta edição, a organização da Feira Agro Sem Limites já começa a planejar a próxima, com a expectativa de atrair ainda mais participantes
e ampliar o leque de atrações voltadas tanto ao público especializado quanto ao geral. Sim, o nosso maior desafio para os próximos eventos é trazer mais, a gente quer trazer mais a parte técnica, né? A parte de palestras e cursos, a gente quer aumentar isso para o próximo ano, porque a gente quer que seja um evento que gere negócios, né? Nosso principal objetivo é que o agro de Bauru e região se una e as pessoas venham para cá para fazer seus negócios, para conhecer as novidades e fazer negócios assim durante a semana. Nayana Pessoa e Dalva Dias destacaram suas impressões sobre o evento. Esse evento ele tem crescido muito, né? Do ano passado para cá a gente notou que cresceu muito. Então tendo várias outras exposições aqui, né? No recinto, não é só o esporte equestre, né? Nós estamos aqui por isso, mas tem Nelore, tem pônei, tem ovelha, tem várias outras coisas. A Simone e a Cici estão de parabéns realmente, estão fomentando muito bem a modalidade e trazendo essa tradição novamente para Bauru, né? Que é muito gostoso para as crianças, para as famílias estarem presentes de novo em contato com esse mundo. É bom, né, para a cidade, para a gente trazer as crianças, né, para divertir um pouco, sair da rotina, né, de casa. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta segunda-feira. Veja as reportagens em nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.